Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Bom, primeiramente eu gostaria de louvar a Deus por estar aqui essa noite, louvar a Deus por rever alguns dos meus irmãos em Cristo, que eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, de trazer a palavra hoje, na nossa conversa. Mas para iniciarmos, eu gostaria de chamar o pastor Tiago para fazer uma oração. Bendito seja o Senhor. Oremos. Vamos ficar de pé. Vamos passar alguns minutos sentados. Foi de propósito para chamar a atenção de vocês, isso aí. Estenda as mãos para cá. É um grande prazer. Nós estamos recebendo o irmão Henrique agora, o Senhor Henrique agora, né? Louvado seja Deus. Veio com a sua esposa, seu irmão. Que Deus abençoe sua vida cada vez mais. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos sempre te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Nós queremos fazer como diz Provérbios, queremos te reconhecer, Senhor, em todos os nossos caminhos. Reconhecer que é o Senhor que está no controle das nossas vidas e que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui esta noite, Pai, porque o Senhor tocou os nossos corações. E nós queremos continuar sendo tocados por Ti, como fomos, Pai, durante todo este culto até aqui e agora através da Tua palavra, que será ministrada pelo Teu servo, a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor tem abençoado, tem iluminado. Eu sei, Pai, que o Senhor colocou algo no coração dele para compartilhar conosco e que o Senhor abençoe agora na transmissão, Pai, desta mensagem, que o Senhor fale conosco através dele. Tudo isso nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, poder sentar. Deus te abençoe. Bom, irmãos, eu gostaria de começar o culto de hoje trazendo um exemplo para a aplicação da nossa palavra de hoje. Bom, recentemente a gente ouviu falar por notícias, enfim, pelo Instagram, pelo jornal, de um submersível, né? Que descendo as profundezas foi tirar fotos, procurar, por conta da fama, né? O Titanic, um navio que foi construído na década de 1912, com o objetivo de levar pessoas rumo a um sonho. Essas pessoas que estavam nele acreditavam que iriam chegar em outro continente através do mar. Entretanto, o Titanic, durante seu percurso, sofreu uma falha. E dessa falha, ele afundou, gerando inúmeras mortes, como bem sabemos. E o que eu queria trazer como aplicação para a nossa vida espiritual, nossa vida cristã, é que, como o Titanic afundou devido a um iceberg no meio do mar, nós, como cristãos, podemos também sofrer falhas durante nossa caminhada. Outra coisa, o Titanic, para ser eficiente, ele precisaria estar no mar. Amém? Da mesma forma, nós, para cumprirmos o nosso objetivo, o nosso ID, nossa vocação, nosso chamado, precisamos estar no mundo. Entretanto, nós não podemos deixar com que o mundo entre em nós. Da mesma forma, o Titanic não poderia ter deixado que a água entrasse nele. Assim, se nós deixarmos com que o mundo adentre em nós, assim como o Titanic, vamos afundar. E assim, trazendo morte, né? Então, que essa aplicação sirva de exemplo para que a gente, através da conversa de hoje, entenda que nós não podemos deixar com que as dificuldades no meio da jornada nos impeça de chegar até o outro lado. Para isso, vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Então, a forma que eu tenho de impedir com que as dificuldades do mundo, ou seja, o pecado,
nos adentre é justamente com a ferramenta chamada santificação. Através da santificação, eu consigo trazer uma armadura espiritual para mim, para que eu me fortifique em Cristo e não venha a tropeçar. Entretanto, para entendermos de forma correta, de forma eficaz, o conceito de santificação, precisamos primeiro entender o conceito da justificação. Em Efésios 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoração de filhos, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor, Pai, nos dê discernimento essa noite, nos dê orientação, Pai, para servirmos a Ti de forma eficaz, de forma coerente, que o Senhor nos instrua, nos encaminhe, Pai, perante o caminho da justiça, e que cada vez mais nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Desta forma eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. Irmãos, aqui Paulo traz em Efésios um panorama da graça, ou seja, um panorama da salvação. Primeiro ele traz o conceito de que Deus concebeu através da sua mente a salvação. Em seguida a gente vai ler o papel de Cristo na redenção e do Espírito Santo. Mas antes eu gostaria de deixar uma ilustração. Imagine que você está em um corredor. E esse corredor ele é marcado, delimitado por duas portas. A primeira porta, a porta de entrada, e a última porta, que é a porta onde você quer chegar do outro lado. Nesse exemplo, a primeira porta é a porta da justificação. Através dessa porta, que é Cristo, nós podemos entrar nesse corredor. E esse corredor é a santificação, para assim chegarmos na última porta, que é a glorificação, que é o descanso de Deus. Então, para entrarmos no conceito de santificação, precisamos entender primeiro a justificação. Porque santificação, sem primeiro ter a justificação, se torna legalismo. Contudo, justificação sem santificação se torna libertinagem. E o que significa esses conceitos? Bom, se eu procuro me santificar sem antes reconhecer como pecador, reconhecer a graça do Senhor na minha vida e o amor do Pai, eu procuro me salvar pelas minhas próprias obras. E isso era o que os fariseus faziam. Eles não acreditavam em Cristo, acreditavam que por meio das obras eles poderiam ser salvos. A gente já vai entender que esse conceito ele é falido. É um conceito que não é operante em sua própria natureza. Contudo, se eu busco a justificação, e uma vez tendo conhecido a Cristo e não procuro a santificação, é um caso de libertinagem. Quando Judas, capítulo 1, versículo 4, vai dizer: infiéis, vocês transformaram o conceito, o conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus em libertinagem. Porque quando nós entramos pela porta, o processo de justificação ele é apenas o início. O processo para que eu saia de uma porta, caminhe e chegue no descanso de Deus, que é a segunda porta, ele passa por 3 etapas, que é a justificação, ou seja, é a redenção em Cristo. Eu passo para a santificação, que é pelo Espírito, a fim de chegar na glorificação, que é o Pai. Dessa forma, continuando a leitura de Efésios 1, versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas as do céu
como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Bendito seja o Senhor. Então, vocês compreenderam que santificação sem antes justificação é um conceito de legalismo, que era o que os fariseus faziam, né? Os fariseus, eles buscavam se santificar com jejum, com todos os segmentos da lei, mas sem reconhecer Jesus como o autor da salvação. Por outro lado da moeda, se eu busco a justificação, se eu busco reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador, mas eu não busco me aperfeiçoar na graça, 2 Coríntios 7:1 diz que Paulo vai falar sobre o aperfeiçoamento na graça, né? Filipenses 2:12 vai falar sobre o desenvolvimento da fé. Amém? 2 de Pedro 3:18, buscai, pois, o crescimento no quê? Na graça e no conhecimento. Eu busco me desenvolver tanto na graça quanto no conhecimento. Se eu busco me esforçar para aprender mais sobre a Bíblia, eu também devo procurar me esforçar mais a ter uma vida piedosa em Cristo Jesus. Para entrarmos nesse conceito da justificação, vamos passar um capítulo para Efésios 2. Efésios 2:8, Paulo ele deixa bem claro como é dada a salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Assim, a graça de nosso Senhor Jesus, que nos salva, não é por obras, e sim através da fé. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Quando eu sou salvo, eu sou responsável também para agora praticar as boas obras. Para praticar, por exemplo, o ID, evangelizar, pregar a palavra da cruz e seguir o exemplo de Jesus em santificação. Contudo, para entendermos melhor, vamos entender primeiro o conceito de graça. Graça, ele vem do grego, que é o termo charis, que é favor imerecido. Ou seja, a graça de nosso Senhor Jesus, ele é um favor que nós não merecíamos. Nós merecíamos sofrer e ter a dívida com a morte pelos nossos pecados. Já Jesus, ele veio à terra justamente levando sobre si as nossas iniquidades e sofrendo, passando pela dor que nós merecíamos, passando pelo sofrimento que a gente devia com a morte, nele mesmo. Amém? Glorifique ao Senhor. Portanto, eu repito de novo o conceito. Santificação sem antes ter a justificação é legalismo, é eu querer que as obras com que Paulo fala que não salvam, me salvem. Já se eu busco crer em Jesus e não pratico as boas obras, não pratico a santificação, eu estou andando em libertinagem. Agora, abrindo em Romanos 5, Romanos 5:1. Tem mais um conceito da questão da justificação. Glória a Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, Paulo, mais uma vez, explica a questão da graça, que é Jesus tendo se materializado como homem, assumindo forma de servo, morrendo por nós na cruz, levando sobre ele as nossas dores, os nossos pecados. E o que seria levar sobre ele os nossos pecados, né? Qual foi o papel de Cristo? Para a gente entender um pouco melhor ainda sobre a graça. Bom,
Eu gostaria de responder essa pergunta, esse questionamento, por 3 dúvidas que eu tinha e que me foram melhor esclarecidas. A primeira é por que tinha que ser Cristo? Cristo, na antiga aliança, Deus, ele levantava homens de Deus para servir. Levantava profetas, levantava juízes, levantava líderes como Moisés, Josué. Então, por que o Senhor não poderia levantar alguém que estava vivo naquele momento para que levasse sobre a cruz os nossos pecados? Eu perguntava-me isso anteriormente. Por que Cristo tinha que ser Cristo? Bom, a segunda pergunta é por que Cristo tinha que morrer para a remissão dos pecados? Por que simplesmente ele não poderia chegar e falar, está perdoado? E pronto, deixar os mandamentos, deixar a nova aliança e ir para Deus. E a terceira eu vou deixar para depois que eu concluir essas 2 perguntas. Desenvolvendo a primeira pergunta. Por que tinha que ser Cristo? Bom, quando nós nascíamos já em pecado. E por que nós nascíamos já em pecado? Se independente de eu ter uma vida piedosa, eu andar em santidade toda a minha vida, mas não ser redimido por Cristo, por que é que eu não sou salvo? Romanos 5,12. Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3,13 vai falar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Logo, nós nascemos já em pecado. Nós, de forma individual, somos incapazes de seguir a lei, porque a lei estava enferma pela carne. Quando nós nascemos antes da graça, nós já nascíamos pecando. Nós já nascíamos na natureza do pecado original. Dessa forma, aí também surge o entendimento porque eu não conseguiria salvar outra pessoa. Uma criatura não pode salvar outra criatura. Amém? Um pecador não pode salvar outro pecador. Então Cristo se fez necessário porque nascendo de semente divina, nascendo de semente espiritual, ele nasceu sem pecado. Cristo, quando nasce, ele não nasce sob o pecado original de Adão. Cristo, sendo o segundo Adão, ele nasce agora de forma espiritual e sem pecado. Ou seja, Cristo não tinha uma dívida com a morte. Cristo não tinha nada a dever com a morte. Apenas nós, que já tínhamos nascido segundo a genealogia de Adão, nascemos em pecado. Vocês estão compreendendo? Amém? Então, se fez necessário Cristo para justamente, sem pecado, ele poder redimir a nós, que éramos pecadores. Glória a Deus. E a segunda pergunta é, por que Cristo tinha que morrer? Bom, eu acredito que eu acabei de ler, ele meio que responde essa pergunta. Porque justamente o pecado, ele era aliado com a morte. A morte, o pecado era devedor da morte. Quando Cristo tirou o homem do jardim, ele instituiu de que a morte ela seria cobradora do pecado. Todo aquele, portanto, que nascia em pecado era devedor da morte. Então, Cristo, quando ele foi no jardim de Getsêmani, angustiado, com a mão frita, orar a Deus, quando ele estava no seu pranto, pedindo a Deus que, se fosse possível, afastasse de si aquele cálice, quando Cristo, irmãos, ele fala com Deus, ele está falando porque a alma dele estava aflita, do que os nossos pecados estavam sobre ele. Ele estava sentindo a dor, a angústia, ele estava sentindo o peso da culpa de todo o pecado daqueles que tinham morrido, daqueles que estavam vivos e daqueles que iriam nascer. Então imagina aí, em um só homem, sentir todo o pecado, toda a angústia, toda a culpa de adultério, a culpa de mentiras, de suborno, de assassinato sobre si. Imagina aí, nós sozinhos já sentimos a alma aflita, já ficamos nervosos, angustiados com as nossas próprias dores. Agora imagina Cristo
unicamente recebendo a dor de todo mundo. Cristo não precisava passar por isso. Cristo, ele não tinha nascido sob pecado. Ele era isento da dívida com a morte. Mas ele escolheu, devido à missão dele, de levar sobre ele. Amém? Então, que nós possamos entender o papel de Cristo na graça, que é tão eficaz que sem ele, sem Cristo, nós não somos salvos. Não há salvação sem Cristo. Portanto, digo que para eu entrar no caminho de santificação, primeiro eu preciso passar pela justificação, que é justamente eu reconhecer Cristo como meu único e suficiente Salvador e entender que sem Ele eu não sou nada. Porque justamente quando eu entro na justificação, pela porta, como eu falei anteriormente, da justificação, eu libero para trás o meu velho homem, entrando agora em uma novidade de vida. Agora, para caminhar segundo a santificação rumo à glorificação, que é o dia de Cristo, o dia do Senhor Jesus, eu agora deixo a carnalidade para trás e agora eu posso, agora de forma eficaz, andar em retidão. Porque agora está sobre mim o Espírito da graça. Agora está sobre nós a responsabilidade de servir em obediência. Porque não estás mais sobre a lei, e sim sobre a graça. Esse é o conceito. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Amém? Estão entendendo? Portanto, quando Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele. Em Gálatas 2, 19 a 21, Paulo vai falar: eu morri com Cristo, e agora não mais vivo eu, agora Cristo vive em mim. Então, quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Cristo. E agora não mais somos devedores ao pecado. Agora estamos devedores ao Espírito. Então, dado esse desenvolvimento da questão da justificação, que sem ela nós não conseguimos andar em santidade de forma eficaz e verdadeira, agora vamos entrar na questão da santificação. Para isso, vamos ler a passagem de Romanos 6. Aí eu pergunto para vocês, se a graça de Deus, ela veio porque a gente estava em pecado, então eu pergunto, permaneceremos nós no pecado para que seja maior ainda a graça? Se a graça de Deus veio mediante pecado, então, de forma lógica, alguns acreditam que é lógica, eu vou permanecer no pecado, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus vai vir ainda maior. É assim? O que é que Paulo fala? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na morte, na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus. Irmãos, quando você é batizado nas águas, você entra na água e você sobe novamente, né? Existem algumas formas de batismo, existe a forma que a gente mergulha, forma reta, forma deitando, enfim. Mas todas elas representam com que a gente morreu para o mundo e agora somos renascidos em Cristo. Nós somos agora nova criatura. Portanto, por que é que eu vou viver ainda segundo os princípios desse mundo, se agora estou morto para o mundo? Ou você é um morto-vivo? Se eu estou morto para o mundo, como é que eu ainda vou viver para o mundo? Não tem lógica, irmão. É claro, a Bíblia ela é objetiva. Romanos 6 deixa isso claro. Não tem como eu viver ainda no mundo se para ele eu morri. Não faz lógica bíblica. Não tem coerência teológica. Entretanto, muitos cristãos ainda acreditam que
por eu estar agora debaixo da graça, eu posso andar ainda indo para o bar, ainda indo para festas, ainda consumindo coisas que eu fazia da velha natureza, porque a graça de Deus está sobre mim. Mas Paulo deixa claro que não é assim que funciona. Continuando, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Como eu disse, quando a gente estava antes do período da nova aliança, a gente estava encerrado na lei. E o que significa estar debaixo da lei? Porque antes que venha a materialização da graça através de Cristo Jesus, nós estávamos debaixo da lei no sentido de que eu tinha que cumprir a lei para não ser amaldiçoado. Mas se eu já nascia em pecado, como é que eu ia seguir a lei de forma eficaz se, 1 João 3,4, o pecado é a transgressão da lei? Então, se eu já nascendo, eu já transgredi a lei, então eu não conseguiria ter de forma eficaz o cumprimento da lei. Então, dessa forma, Cristo veio e derramou a graça para que, através de Cristo, nós agora andemos em retidão de vida. Aí você pergunta, mas se antes havia a lei, e a lei ela não nos permitia seguir, porque a lei era santa e nós não éramos santos ainda, como é que os antigos eram salvos, então? Bom, para responder isso, nós podemos imaginar o seguinte, Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Na antiga aliança, os antigos eram salvos também mediante a fé, naquele que haveria de vir. Então, para que servia a lei? A lei servia para nos encaminhar para Cristo. Amém? Então, através da fé, Abraão saiu da sua terra e foi peregrinar em terra alheia pela fé. Pela fé, Moisés liderou todos os hebreus rumo à terra prometida. Pela fé, Noé construiu uma arca com que habitou inúmeros pares de animais. Pela fé a gente é salvo. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro passo é justamente a justificação. Agora, eu tenho, pelo Espírito da graça, pelo Espírito da verdade, a responsabilidade, mediante a graça de Deus, de agora servir a Deus para a glória, para a purificação, para a santificação. Santificação é, portanto, um processo que nos leva à segunda porta, que é o descanso de Deus. Como bem sabemos, Pedro fala de crescer na graça e no conhecimento. Paulo fala de desenvolvermos a nossa fé. Paulo também fala do aperfeiçoamento da fé, do aperfeiçoamento da graça. Então, quando a gente abre a primeira porta, que é a justificação, nós caminhamos agora em santificação, né? Tiago 4,4 fala assim: infiéis, em outras traduções, adúlteros, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aqueles que constituem-se amigo do mundo, constituem-se, portanto, inimigo de Deus. Amigo, irmão, se você, conhecedor da verdade de Cristo, ainda continua no mundo, você pode estar em qualquer lugar, mas em Cristo você não está. Se eu, que me digo, conhecedor, recebido a graça de Cristo, ainda continuo nos prazeres do mundo, continuo praticando o pecado, você não está em Cristo. Você ainda não está em Cristo. Porque Cristo é novidade de vida. O Evangelho é mudança. O Evangelho é transformação. Se eu ainda permaneço inerte na minha vida de prostituição, na minha vida de lascívia, na minha vida de destruição, eu não reconheci o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é mudança. Se eu não reconheço que devo mudar, então não reconheço o verdadeiro Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, vamos ler agora, dado esse conceito, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13.
Nós já entendemos a questão da justificação, entendemos que ela é um favor imerecido, do termo grego charis, e entendemos agora que para andarmos em santidade, em santificação de forma eficaz, verdadeira, nós primeiro passamos pela porta da graça, da justificação mediante a fé, que é Cristo Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim, na minha Bíblia, a santidade na vida. Todos os apóstolos, eles vão deixar, de alguma forma, em algum versículo, a necessidade da gente buscar santificação. E é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Busquem a santificação, busquem o aperfeiçoamento na graça. Não fiquem acomodados na sua bolha espiritual inferior. No caso, eu recebi a justificação, pronto, vou ficar aqui. Vou ficar ainda na roda dos escarnecedores, vou ficar ainda praticando as mesmas perversidades diante, porque eu já estou salvo, porque Cristo é misericordioso. A questão de eu acreditar que só a graça, só a justificação já é o processo completo, é um erro. Por quê? Porque essas pessoas que acreditam nisso, acreditam que Deus é amor. Deus é amor. Mas elas acreditam em outro atributo de Deus, que é a justiça. Deus não perdoa as consequências, perdoa o pecado, mas as consequências a gente colhe. Então, se você, que é justificado, não procura a santificação, tem o risco de você abortar o processo. Tem o risco de você cair perante a graça já estabelecida. Mas antes vamos ler versículo 13 de Pedro, 1 Pedro 1. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, é a revelação da graça. Cristo veio ao mundo revelando a graça, revelando o perdão de Deus. Cristo é a materialização do perdão. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Está aqui, Pedro deixando de forma bem objetiva, para que ninguém tivesse como base infundamentada o conceito da supergraça, né? Que é a misericórdia de Deus é suficiente. Nós também temos um papel na nossa salvação, que é andar em santidade, andar em santificação. Amém? Nós temos um papel que é também autorizado pelo Espírito da vida, pelo Espírito de Deus, a seguirmos o serviço, a seguirmos o exemplo de Cristo, que é santo. Então, portanto, nós também devemos andar em santidade. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. O Senhor nos chama à santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Vamos abrir lá. Primeira Tessalonicenses, fica depois de Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Vamos a partir do 3, para a gente massificar ainda mais esse conhecimento. O meu objetivo aqui
é fazer com que nós, irmãos, nos autoavaliemos se realmente estamos no caminho certo. Se após a gente ter recebido a justificação, se agora a gente realmente está em santificação. Porque, como eu disse na ilustração, para que a gente chegue na outra porta, passada pela porta de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nós andemos agora pelo Espírito Santo até a outra porta, que é o descanso de Deus, que é a salvação completa. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, Paulo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Saiba possuir o seu corpo em adoração a Deus. Não mais servindo em prostituição, não mais vendo coisas que era do antigo homem. Agora, possua o corpo para a santidade. Continuando. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, o tema, que é justamente a nossa conversa de hoje, que é santificação, ela é um chamado de Cristo. Porque quando nós somos batizados em Cristo, agora Cristo nos batiza no Espírito Santo, para que a gente consiga, de forma eficaz, andar em retidão. Esse é o nosso papel aqui, andar em santificação, pregando o Evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, eu acho que todos nós aqui aprendemos o conceito de justificação, que é dada mediante fé. Nós somos chamados agora, depois da fé, a andar em santificação. E santificação é o quê? É eu não mais ser devedor à carne, e sim devedor ao Espírito. Romanos 8 fala o seguinte: Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, realmente, o Evangelho, a pregação de Cristo, ela nos ensina a sair do nosso conforto, a sair do nosso velho homem, e agora, mortificando os feitos do corpo, não mais devendo ao corpo, quando anteriormente, agora servindo ao Espírito. Mortificando os feitos do corpo e agora servindo em santidade. Continuando. Porque não recebestes do espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus. O que Paulo nos ensina aqui é que para sermos glorificados e recebemos o descanso de Deus, nós primeiro precisamos sofrer. E o que eu digo com sofrimento, para a gente, na verdade, verdadeiramente cristãos, é alegria. Sofrimento no mundo, porque agora, deixando essa antiga vida de eu estou aqui na igreja, próximo sábado eu vou sair com meus amigos porque é mais interessante. Porque meus amigos, eles falam de coisas mais mundanas, que às vezes a gente nem percebe, que cada vez mais vai definhando a gente, até o ponto da gente sentir perdido, como uma ovelha fora do rebanho.
Então não seja, irmão, um espião, não seja um agente duplo, que uma hora está na igreja, outra hora se mascara e vai para o mundo. Escolha. Você quer estar numa vida em Cristo ou uma vida na carnalidade? Uma vida no pecado? Não dá para ser os dois. Deus não deixa com que os seus filhos andem de um lado para o outro. Deus quer que seus filhos andem em retidão. Então você também tem a escolha se você quer andar em novidade de vida e seguir o caminho certo ou você quer estar perdido. Os apóstolos, eles ficaram com o encargo de realmente ensinar que não havia dois lados, não havia um pé aqui e um pé lá. Era um pé em um canto e o outro no mesmo canto. Não dá para a gente separar. Não há amizade de luz com trevas. Jugo desigual. 2 Coríntios 6 vai falar que não há amizade da luz com as trevas. Ou eu estou aqui ou eu estou lá. Não seja um agente duplo. Escolha o seu lado. Se você agora não é mais devedor à carne, foi ressuscitado agora em Cristo Jesus, agora você tem a responsabilidade de decidir se vai continuar o que foi iniciado em Cristo, ou se vai se desviar. Para isso, vamos abrir em 2 de Pedro. 2 de Pedro 2:20 vai ensinar aqueles filhos que ainda querem continuar no pecado. Se você quer ainda continuar uma vida no pecado, ótimo, perfeito, mas tem consequências. 2 de Pedro 2:20-22. Ele vai falar aqui no contexto daqueles que já foram redimidos do pecado pelo sangue de Cristo e agora escolhem se vituperar pelo caminho contrário. Amém? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Paulo ensina de que eu, conhecedor da verdade, tendo recebido o Espírito da graça, volto a me enredar nos caminhos errados. O meu estado é muito pior do que aquele estado que antes eu estava seguindo no mundo, antes de conhecer a verdade, antes de conhecer a Cristo, eu estava no mundo. Agora, eu conhecendo o mundo e continuando no pecado, o meu estado é muito pior. Muito pior. Por quê? Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu que, de certo adágio verdadeiro, o cão voltou-se ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É isso que acontece com os crentes que, conhecendo a verdade, voltam para o mundo. Come o próprio vômito, voltam a revolver-se no lamaçal. Glória a Deus. Então, que a gente possa entender que o evangelho não se limita apenas no primeiro estágio, que é a justificação, mas necessita, agora, recebendo o Espírito, da gente se guiar também pelo Espírito Santo, não mais sendo servos do pecado. Amém? Hebreus 10, vamos lá. Só para a gente concluir essa etapa das consequências. Hebreus 10, versículo 26. Diz assim, Paulo, na verdade Paulo não, né? A gente não sabe ainda. Há teólogos que falam que é Paulo, mas a Bíblia não deixa claro. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, o
que é que diz? Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bendito seja o Senhor. Então, eu vou martelar mais uma vez. Entrou na porta da justificação, recebeu a misericórdia de Cristo, agora você tem ainda um corredor. Você tem um corredor ainda até que você realmente chegue do outro lado. Não adianta eu me estagnar, não adianta eu ficar parado, inerte na justificação. Eu tenho que, por responsabilidade agora, andar em santidade, andar em santificação. Não adianta o crente achar que vai ser salvo unicamente por conta da justificação. Você veio ao altar, foi justificado e agora continua vivendo pecado. A palavra de Deus deixa claro que não é assim que funciona. Tenha responsabilidade. A autoridade da salvação é por meio de Deus, mas também Deus nos deu a responsabilidade de seguirmos no caminho certo. Glória a Deus. Portanto, dado os riscos de eu interromper esse processo, que foi dado em 2 de Pedro 2:20 a 22 e agora em Hebreus 10, agora a entrada no descanso de Deus. A ilustração que eu dei no início, quando a gente passa na porta da justificação, que é por meio da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si o pecado que habitava em nós quando nós nascemos, agora não sendo servos mais do pecado, e sim do Espírito Santo, agora andando em santidade de vida, não mais tropeçando, para que eu consiga chegar, então, enfim, ao descanso de Deus. Descanso de Deus é esse que vai se encontrar em Hebreus 4. Vamos lá. Santifique-se no Senhor. Quem está de pé, cuide para que não caia. Avalie-se, autoanalise. Eu realmente estou servindo ao Deus vivo, ou eu fui só justificado, fui perdoado, mas continuo no pecado? Como Paulo falou em Romanos, como nós viveremos ainda por o pecado daquele a qual nós morremos? Agora Hebreus 4 vai falar da questão do descanso de Deus. O descanso de Deus, ele é então, portanto, a salvação final. Paulo escreve em Filipenses 1:6 que ele estava plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que isso significa? Que ele estava certo. Assim como eu acredito que a gente deve andar na segurança da salvação, por mais que nós saibamos que nós podemos interromper o processo. Nós podemos interromper o processo da salvação, mas nós não podemos deixar com que a gente tenha segurança da nossa própria salvação. Amém? Agarre essa verdade, agarre a certeza de que eu serei salvo. Se eu estou em Cristo, nada nos separar de Cristo. Amém? Hebreus 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. O
que quer dizer aqui é que aqueles que escutam a palavra de Deus e não têm fé em Cristo, abortam o processo da salvação. O processo da salvação se inicia, portanto, quando a gente é confrontado por Deus a nos entregarmos a Cristo. Mas quando nós escolhemos não se entregar a Cristo, nós abortamos o processo que Cristo iniciar. Glória a Deus. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. A gente leu em Efésios 1 que o panorama da graça, Deus concebeu, construiu, planejou a salvação, Cristo operou e o Espírito Santo nos encaminhou. Continuando. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo estes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforçando-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui, Deus nos ensina, através da sua palavra, que há um descanso para aqueles que, ouvindo a pregação, tendo fé em si, tendo fé em Cristo Jesus, que agora abriu a porta da justificação, caminhando em santificação, agora vai colher a glorificação. Amém? Então, que a palavra de hoje sirva de autoanálise. Autoanálise a vocês. A mim, que eu, conhecedor da verdade, estou, de fato, caminhando para a glorificação, ou eu estou deixar os ventos me levarem para outro caminho? Eu estou seguindo o exemplo e o caminho de Deus, ou eu estou recebido o conhecimento e a graça de Deus no início, agora me encaminhando para outro lugar? Glória a Deus. Então, é essa palavra que eu gostaria de trazer para vocês hoje, da questão da autoanálise, da questão de recebendo, passando pela porta da justificação, eu tenho que agora, com responsabilidade, porque agora eu estou empoderado, eu estou capacitado pelo Espírito Santo a servir e andar em retidão a Deus, se eu estou realmente caminhando para o final. Porque a volta de Cristo está próxima. Cristo está voltando. Mas eu estou preparado? Ou estou estagnado lá no início? É um processo, irmãos. É um processo de aperfeiçoamento, é um processo de desenvolvimento, é um processo de crescimento. Não adianta só eu estar lá no início. Para que eu chegue do outro lado, eu preciso passar pelo corredor. Corredor esse que chama-se santificação. Glória a Deus. Gostaria aqui de chamar o irmão Vinícius para encerrar.